Alô pessoal, começa aqui o podcast da editora Danúbio. Meu nome é Ronaldo Schirmer e hoje o assunto da nossa conversa será o livro O Estado Servil, de Hilaire Belloc. Para conversar conosco, temos aqui o autor do prefácio da edição que sairá pela Danúbio, Juan Reis, e também o preparador do texto, Jefferson Bolbaquim. Juan, em O Estado Servil, Belloc defende a economia de viés distributista. Você poderia falar um pouco para a gente sobre o que é o distributismo? O distributismo é uma teoria econômica formulada pelo historiador Hilaire Belloc entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras do século XX. O ponto central do distributismo é a defesa da pequena propriedade, que é entendida pelos pensadores distributistas como uma condição básica ao desenvolvimento do homem e, portanto, ao desenvolvimento da felicidade humana. O lema dos distributistas ele fornece um bom modelo explicativo. Ele é assim: pela restauração da liberdade por meio da distribuição da propriedade. E por quê? Os distributistas eles entendiam que a raiz dos males ingleses, na época ali, estava na acumulação da propriedade. Ou seja, a propriedade dos meios de produção ingleses estavam concentrados nas mãos de pouquíssimos homens. E todos os outros homens, a massa que constitui o Estado, estava legada a receber a riqueza produzida por eles mesmos só em forma de salário. E diante disso, a saída óbvia para os distributistas é a descentralização e a pulverização da propriedade, de forma que cada homem consiga ter o mínimo ali para sua subsistência e aí para sua liberdade, até política, econômica. O distributismo, então, surge como uma resposta aos dois modelos econômicos principais da época, né? O socialismo e o capitalismo. Em que se fundamenta essa resposta? Os principais fundamentos da teoria distributista são a doutrina social da Igreja, e aí, sobretudo, a Rerum Novarum, a encíclica de 1891 do Papa Leão XIII, e aí dessa encíclica eles vão tirar as críticas aos dois maiores modelos econômicos, né, as tendências, como você disse, o socialismo e o capitalismo, e também as alternativas cristãs aos problemas sociais enfrentados na época, né, e dali eles vão tirar o princípio da subsidiariedade, a defesa da propriedade como direito natural do homem, e além da doutrina social da Igreja, o distributismo está muito focado na concepção de homem que é defendida por São Tomás de Aquino, assim, como um indivíduo que ele tem essa necessidade de desenvolvimento e que ele também possui uma dimensão social, né? Ele não consegue se desenvolver deslocado da sociedade. Mas o loco da economia distributista é a família, né? É a ideia de que o homem ele precisa ter o mínimo possível para dar sustento à sua família e conseguir sobreviver de forma a ter liberdade política, econômica e atingir o fim que é a felicidade. Em que o distributismo difere do capitalismo e do socialismo? A principal diferença entre o distributismo e os outros dois modelos econômicos está ligada à desproporção na posse dos meios de produção, né? Enquanto no capitalismo a acumulação dos meios de produção ela é uma realidade, ou seja, os meios de produção estão na mão daqueles grandes empresários e a massa que constitui o Estado acaba sendo proletária, né? Só recebendo salário. E o socialismo ele acaba, como alternativa, concentrando ainda mais os meios de produção com aquela proposta de que se tudo for levado ao Estado, a riqueza vai ser distribuída de modo igualitário. Para os distributistas é essa questão da posse privada dos meios de produção, da pequena propriedade que rege o modelo econômico, né? É uma economia que ela é pensada a partir do homem e não, tipo assim, o homem é a raiz da economia. Nas outras tendências econômicas, o homem ele tem que se adequar ao modelo econômico, tanto para o capitalismo, é aquela noção do homem como um ser egoísta, aquela questão do homem econômico, né? O homem que ele tem uma visão produtiva. Para o distributismo, não. A economia ela é só uma dimensão do homem que está ligada à subsistência. Ela não é o fator mais importante do homem. Dentro do panorama do distributismo, e mais especificamente no próprio pensamento de Belloc, onde se pode enquadrar o livro O Estado Servil? Bem, pode-se dizer que o Estado serviu ao início do distributismo. Embora a satisfação pela desigualdade gerada pelo capitalismo e a recusa pela
falsa alternativa, socialismo, esteja presente nas obras anteriores do Belloc, é nesse livro que o termo aparece pela primeira vez, né? O termo, quando o Belloc está conceituando o Estado distributista, onde o termo aparece primeiro. Daí em diante, o pensamento distributista ele vai ser defendido até meados da década de 1920 em pequenos jornais. E lá no meio da década de 1920 é fundada uma liga distributista, que é o corpo político, né, do movimento distributista, e também a J.K. Weekly, que é um jornal formulado pensando já em ser um meio de propagação das ideias distributistas, e o Chesterton é o editor desse jornal. E depois disso vão surgir uns livros como o Esboço da Sanidade, o Ensaio sobre a Restauração da Propriedade, né? O primeiro do Chesterton e o segundo do próprio Belloc. Tem duas citações na obra do Chesterton, numa biografia que o Chesterton, que também foi um pensador distributista, escreveu sobre o Chesterton, que situam bem assim, a importância dessa obra, né? Na primeira ele vai dizer assim: a Hilaire Belloc devemos o distributismo. Não que ele tenha inventado a ideia, que já está implícita no catolicismo e explícita na Rerum Novarum, a maior das encíclicas de Leão XIII. Porém, sim, ele inventou a coisa como sistema de economia prática, como alternativa ao capitalismo e ao socialismo. E a segunda citação, ele vai dizer que os distributistas não tinham a necessidade de publicar, nesses jornais pequenos que a gente estava falando, longas exposições sobre o pensamento distributista em cada edição, porque o Belloc no Estado Servil já teria exposto os conceitos e os argumentos incontestáveis da economia distributista. Falando um pouco da biografia do Belloc, qual a relação que ele tem com o Chesterton? Então, na verdade, o Chesterton, ele conheceu o Belloc sendo um grande admirador do Belloc, né? O Belloc, ele estudou em Oxford e ele fez parte de um grupo de debate bem famoso lá na Universidade de Oxford, e ele se tornou uma personalidade na Inglaterra, pela oratória dele e também pelos poemas que ele escrevia e acabava publicando nos jornais. E o Chesterton, ele ouviu o Belloc falar numa das conferências, e dali em diante ele queria muito conhecer o Belloc. E aí ele pediu para uns amigos dele, que eram amigos em comuns, para apresentar os dois. E daí em diante eles se tornaram grandes amigos, mas o Chesterton foi sempre a figura admiradora do Belloc, né? O que é um pouco contraditório para a visão que a gente tem aqui, porque como a gente no Brasil conhece mais o Chesterton, a gente tende a conhecer o Belloc como o amigo do Chesterton, quando na verdade o Chesterton que se via como amigo do Belloc, né? E foi o Belloc que influenciou a conversão do Chesterton ao catolicismo e também influenciando a conversão do Chesterton ao distributismo. O Chesterton era um pensador cristão com um viés social. Assim, ele chegou a advogar pelas ideias socialistas, porque o capitalismo na época estava gerando uma desigualdade que era difícil de você defender, né? Mas foi a partir do Belloc que o Chesterton conheceu e aderiu ao ideal distributista. E eles foram muito amigos, assim, só pra gente ter uma ideia, o Chesterton foi padrinho do último filho do Belloc. Juan, nesse livro, Ensaio sobre a Restauração da Propriedade, ele você considera ele mais importante ou menos importante que o Estado Servil para compreender o pensamento distributista do Belloc? Então, na verdade, esse livro ele não existiria sem o Estado Servil, né? Porque no Estado Servil o Belloc coloca as principais críticas que ele tem ao capitalismo, as principais críticas que ele tem ao socialismo, e são essas críticas que ele vai retomar em todos os outros livros dele que abordam a temática do distributismo. Ele sempre começa retomando os conceitos que ele apresenta no Estado Servil de modo bem sucinto, né, para depois expor as ideias, e ir um pouco além, né? Esse livro, Ensaio sobre a Restauração da Propriedade, ele é curtinho, ele é quase um panfleto político, onde o Belloc se propõe a responder quais são as formas mais mais práticas, eu diria, para você chegar a um Estado distributista, porque era uma crítica que eles recebiam com recorrência na época, né, que o distributismo era utópico, que ninguém estava fazendo nada para chegar até lá, e aí o Belloc escreve esse livro em meados da década de 30 para expor que o que eles estavam fazendo já era parte do plano de aplicação das ideias distributistas, né, que era condenar
a concentração da propriedade e criar uma mentalidade favorável ao ideal da propriedade, que para eles é um instinto do homem, né? Possuir a propriedade e estar dentro de todo homem. O que a gente precisa fazer é resgatar esse ideal que foi atrofiado por séculos de capitalismo. Além dessas medidas iniciais, para espalhar a ideia do distributismo, Belloc menciona medidas mais práticas para mitigar a concentração da propriedade na sociedade? Então, o Belloc, ele é um autor extremamente sistemático, né? Até por ele ser um autor acadêmico, ele sistematiza muito o texto dele, e ele sempre divide as coisas em tantos tópicos. E aí, sobre a restauração da propriedade, ele vai dividir em 3 tópicos. O primeiro, ele vai falar que é a tomada da consciência da dificuldade que é se lutar contra um capitalismo que ele já está tão difundido. E o socialismo não é uma preocupação para eles, porque o socialismo ele é quase visto como impossível, e o que eles vão dizer é que o socialismo ele vai permear a economia capitalista, causando o Estado servil, que é causando uma legislação positiva que obriga os homens a trabalhar durante toda a vida em troca de riqueza e não de propriedade, em troca de capacidade de consumo e não de capacidade de produção de riqueza, né? Essa é a crítica que ele vai fazer no Estado Servil, por exemplo. Mas os tópicos que ele aborda são a tomada da consciência da dificuldade, que é a segunda. Esse tópico que a gente estava falando da crítica ao monopólio, a crítica à concentração da propriedade e a criação do estado de ânimo favorável à propriedade. E aí, num terceiro momento, ele vai dizer que você vai precisar de algumas medidas de Estado. Se não confisco, nunca confisco, mas num ambiente onde a propriedade está desigualmente dividida. Se uma pessoa ela consegue uma vitória da propriedade, ela consegue abrir um pequeno comércio, esse comércio ele não resiste a um grande comércio. A competição aí ela é desigual. Então você precisa, no mínimo, de que o Estado coloque impostos diferentes de acordo com o tamanho da propriedade. E aí o meio para ele é sempre o imposto. Assim. É claro que a gente tem que pensar que é um autor que ele está escrevendo ainda em 1930, então tem todas as especificidades da época, mas ele vai dizer, por exemplo, que devia haver um imposto diferente em relação ao número de produtos que você vende na sua loja, por exemplo. Quanto mais produtos você vende, você paga uma maior porcentagem de imposto. Ou em relação à sua capacidade de ganho, né? Se você tem uma empresa muito grande que ganha muito dinheiro, você deve pagar um imposto diferente do que aquele rapaz que ele não tem uma empresa tão grande e, por consequência, ele acaba ganhando muito menos, né? Então você precisa de ações de Estado, tanto para facilitar a diminuição da desigualdade, quanto para manter as vitórias da propriedade como vitórias da propriedade, de forma a não fazer a propriedade se tornar acumulada novamente. Ainda hoje, há teóricos do distributismo? Então, teóricos do distributismo, pensadores que sistematizaram a ideia, eu acho que o Belloc vai ser o principal, assim, desde sempre. Você tem pensadores que foram influenciados e retomaram a ideia ao longo do tempo. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o Gustavo Corsão e o Alceu Moroso Lima. Mas o tema ele foi muito bem retomado na década de 70 por um economista inglês que se chama Ernest Fritz Schumacher. Ele escreveu um livro que chama Small is Beautiful, O Pequeno é Belo. Esse livro tem uma tradução em português, onde ele fala dos perigos da acumulação da propriedade e defende a pequena propriedade. E aí esse livro ele tem uma espécie de continuação que foi escrita pelo Joseph Pearce, que é mais recente, que chama Small is Still Beautiful, tipo, o pequeno ainda é belo, onde ele também advoga pelos princípios da pequena propriedade. Aí você tem um livro, agora, lançou recentemente nos Estados Unidos, que chama Beyond Capitalism and Socialism, e esse livro ele é uma coletânea de artigos, onde vários teóricos advogam pelo ideal distributista, e você também tem um filósofo francês que ele tem uma obra bem interessante, que chama Fabrice Radjad, onde ele não defende o ideal distributista por um viés mais econômico, mas defende o ideal de família distributista, o ideal
de humano, distributista. Ele tem uma obra bem ligada ao Chesterton e ao Belloc, que ele é um distributista assumido. Você pode adquirir o livro O Estado Servil, de Hilaire Belloc, com prefácio de Juan Reis, tradução de Tales Diniz Tonato e Fausto Machado Timan, no site da editora Danúbio, livrariadanubieditora.com.br. Além, é claro, de encontrar muitos outros títulos de grande relevância. Eu agradeço a sua atenção, também a participação do Juan e do Jefferson, e ficamos por aqui.